Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui está tudo bem. E vamos dar sequência do nosso propósito da leitura bíblica, que hoje nós estamos em Salmos 17. Vamos ver o que o texto revela para nós? Minha Bíblia tem por tema assim: Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos. Confia na sua inocência e na justiça de Deus. Ouve, Senhor, a justiça. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Sai a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosa as tuas beneficências, tu que livras aquele em que te confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando nos nossos passos e fixam seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se como leão que deseja arrebatar a sua presa e como leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches de teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos e esses dão aos seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Interessante que quando eu comecei nesse propósito de Salmos, eu descobri algumas coisas que eu não tinha muito conhecimento. Salmos, no hebraico, o título quer dizer livro de louvores. E todos os salmos são cânticos, ou de Davi, ou de Asaf, ou anônimo, que alguém tributava ao Senhor. Porém, no livro de Salmos tem 5 salmos que são literalmente identificados como orações. Esses salmos são o 17, o 86, 90, o 102 e o 142. Este salmo descreve o escritor numa situação perigosa, clamando a Deus por livramento. Somente o salmo 17, 86 e 142 são atribuídos a Davi, e é bem provável que os tenha escrito durante os anos em que foi perseguido por Saul. Agora me fala, um livro de cânticos, e se você parar para analisar desde o começo dos salmos que nós temos lido, são poucos salmos que enaltece e bendiz o nome do Senhor, como o Salmo 16. A maioria, dos salmos é pedindo para que guarda, para que defenda, para que livre, para que salve. E eu falei assim, Senhor, a trilha sonora da vida de Davi era... Ele vivia situações, mas ele conseguia colocar ali uma pitada de louvor ao teu nome. Conseguia cantar a ti, mesmo em meio às suas adversidades, guerras e lutas. E aqui eu faço um parecer para nós. Se nós hoje fôssemos escolher uma trilha sonora para a nossa vida, um fundo musical, para contar a nossa história, qual seria o nosso fundo musical? E eu sou muito brincalhona. Tomara que não seja aquele tandandandan, tandandandan, né? Em nome de Jesus. Mas voltando aqui, eu acho muito interessante que esse salmo, ele separa 3 pedidos de Davi.
no verso 1 ao 5, ele está pedindo uma justificação, porque ele está sendo acusado, ele está sendo afrontado, e ele pede que o Senhor o defenda, que o Senhor seja a justiça dele. E ele clama ao Senhor. E coisa ruim é quando nós estamos sendo acusados de coisas que nós não cometemos ou não fizemos, mas louvado seja Deus que nessa noite nós aprendemos com Davi que nós temos o respaldo do céu de falar assim: Senhor, sonda-me. O Senhor me conhece, sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, antes que a palavra venha na minha boca, o Senhor já sabe o que eu iria falar. E aqui Davi está clamando ao Senhor. Segunda coisa que eu vejo aqui, o que Davi está fazendo, ele está pedindo proteção. E olha a diferença. No verso 8 desse salmo, diz assim, ó: guarda-me como a menina do olho e esconde-me à sombra das tuas asas. Olha que engraçado. No salmo anterior nós dissemos que Davi, ele inicia o salmo anterior, no salmo 16, pedindo para que o Senhor guardasse ele. Mas o guardar ali era de uma forma de estar sempre com ele, de não permitir que ele caminhasse sozinho, de estar junto, lado a lado, dia a dia. Esse verso, do verso 8, já é totalmente diferente. Quando Davi clama aqui, Senhor, guarda-me, ele quer dizer, Senhor, me livra do perigo, Senhor, me esconde, Senhor, me protege. E olha com que ele pede essa proteção, com que ele compara. Guarda-me como a menina do olho. Irmão, a menina do olho é essa bolinha bem pequenininha que tem aqui no meio. E eu não sei você, irmão, mas quando cai um cisco no olho, como incomoda, né? Meu Deus do céu. A gente fica vermelho e a gente fala assim pra alguém, ó, sopra aqui pra ver se sai, né? Porque isso a gente aprendeu lá atrás. Quando a gente cutuca o olho, irmão, que incomodação, não é assim? Por quê? Porque é algo delicado, é algo frágil, é algo que muitas vezes pra nós passa desapercebido, né? A gente acorda, enxerga, vê, então pra gente isso é normal. Mas a gente só dá conta do peso, do valor que tem essa menina do olho quando é ferida, quando é cutucada, quando cai um cisco. Aí a gente fica, né, protegendo, guardando, a gente fica mais atento, né, pra gente não tomar mais um lapso desse da vida. E aqui, como Davi, está acontecendo com Davi. Davi tá falando assim, Senhor, me guarda como a menina do olho. Senhor, me protege. Não permita com que nada cutuque a minha vida. Não permita com que nada me tire a visão, me tire do propósito, me tire do foco. Davi aqui está pedindo que o Senhor guarde ele. E eu acho tão interessante que no verso 11 ainda diz mais. Olha o que acontece. Os inimigos, além de estar oprimindo ele, além de os inimigos estar tentando armas mortais contra ele, verso 11 diz assim, ó, que eles andam agora espiando os nossos passos. E eu lendo esse texto, eu falei, Jesus, irmão, nos dias de hoje, se você não quer que ninguém espie seus passos, não exponha a sua vida. É muito bom ter rede social, mas nem tudo que acontece na nossa vida nós temos que expor. Eu lembro quando eu era pequena, eu gostava de deixar a janela da casa sempre aberta. Até hoje eu gosto de deixar a casa aberta. Eu falo assim, gente, abre a janela para a casa ventilar. Eu tenho esse hábito. Mas quando eu era pequena, eu não podia deixar. Minha mãe ia lá, fechava a cortina e fechava a janela de vidro e falava assim, ô menina, fecha isso aí porque aqui não tem nada para vender. Minha mãe usava esse termo. Por quê? Porque talvez, se tivesse alguma coisa de valor, alguém lá fora que tivesse interesse, poderia querer não comprar, mas sim roubar. E muitas vezes, olha a revelação que o Senhor está nos dando nessa noite com essa palavra. Nós somos roubados, somos saqueados, os nossos sonhos são abortados, porque nós pegamos as nossas vontades, aquilo que muitas vezes o Senhor nos permite, e fazemos como Ezequias, abrimos a porta do palácio, vem ver, chama os reis da Babilônia, vem ver olha o que Deus fez, olha o que Ele me deu. E tem coisas que nós temos que ter, olha, segredo com Deus.
Tem coisas que você tem dentro do seu lar, coisas suas, que você tem que cuidar, como aqui Davi pede: Senhor, guarda-me como a menina do olho. Tem coisas que o Senhor te dá que você precisa deixar guardadinho. E tem coisas também que você não precisa ficar divulgando e falando. Por quê? Porque você pode ter certeza que tem gente te espiando para querer fazer no primeiro momento você derribar, você cair. Mas nessa noite, sobre essa palavra, o Senhor libera sobre a nossa vida descortina o mundo espiritual para nós, para que nós venhamos nos vigiar mais e nos atentar. Nem tudo as pessoas precisam ver, nem tudo a gente precisa falar. Até Davi, olha aqui, ó, no verso 3, um pouquinho mais antes, ele fala assim, opa, caiu aqui, voltei. No verso 3 ele fala assim, ó: o que pensei, a minha boca não transgredirá. Nem tudo a gente deve falar, nem que seja bom, nem que possa até mesmo transgredir, faltar, sair do foco. Então nessa noite, que nós venhamos permitir que o Senhor venha nos guardar, mas tem coisas que nós precisamos ter o nosso particular com Deus. Se guarde no Senhor. Tem um pessoal aí fora que tem o hábito de falar assim, ó, se fecha. Tem horas que a gente tem que se fechar mesmo. Tem segredos que é só para você, Ezequias. Não é para você ficar divulgando, falando, mostrando. Por quê? Porque sempre tem os ladrões da alegria tentando nos circular e nos roubar, tirar proveito daquilo que muitas vezes o Senhor nos entrega nas nossas mãos. Mas nessa noite, em nome de Jesus, sobre tua vida, tua casa, tua família, não haverá roubo, não haverá nenhum sabotamento no mundo espiritual, em nome de Jesus, porque hoje, assim como Davi, nós vamos nos levantar e aquilo que não é pra gente mostrar, nós vamos guardar no Senhor. E por fim, Davi, ele fala aqui sobre livramento e salvação, que são os versos 13 ao verso 15. Ele finda esse salmo assim: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei da semelhança quando acordar. Olha que coisa linda. Ele declara para ele mesmo que ele vai contemplar a justiça de Deus e ele vai se satisfazer quando ele acordar. Então ele acredita que vai ter um dia seguinte, que isso que ele estava passando aqui iria ter um tempo de término, iria acabar, mas ele não iria deixar de prestar todo o louvor, toda a glória, toda a honra ao nome do Senhor. Então nessa noite, avalie como você está levando a sua vida. Será que nós estamos escancarando muitas coisas e é tempo da gente ficar quietinho, ter segredo com Deus, pedir para que o Senhor venha nos guardar como a menina dos olhos dele e que nós venhamos também guardar os nossos particulares como a menina dos nossos olhos e que nós venhamos também ter esperança no nosso acordar no dia de amanhã, porque o Senhor tem o poder de fazer coisas maravilhosas na minha e na tua vida. Invoque, clame ao Senhor, que Ele é poderoso para dar ânimo à tua alma, te sossegar e te dar um dia de vitória e de bênção. Essa é a palavra. Desculpa que o celular caiu, mas eu não vou fazer outro vídeo não, porque Deus sabe de todas as coisas. Fiquem com Deus. Um beijo grande e até o próximo salmo. Salmo de número 18. Leia a palavra do Senhor e não só leia, medita de noite. Essa meditação vai te tranquilizar, vai te acalmar, vai te esconder no Senhor como a menina dos olhos.